do jeitinho que você está aí. Eu quero que você feche seus olhos. Amém? Senhor, nós cantamos hoje um louvor que diz uma frase assim: que a canção não mudou. A canção que o Senhor quer que nós continue entoando, cantando, louvando é a canção que a nossa força não mudou. A canção que a nossa fé não mudou. A canção que esse homem ainda continua sendo sacerdote não vai mudar. Que essa mulher ainda continua sendo mulher intercessora de guerra, de batalha, e não vai mudar. Oh! A canção não mudou. Mas, Senhor, sabemos que ao percurso de andar, de caminhar, de ir em frente, muitas vezes muda a canção. A canção que para, a canção que desiste, a canção que negocia, a canção mentirosa, a canção adúltera, a canção falsa, a canção que mata vidas. Uau! A canção que não quer ver o irmão em pé, a canção mentirosa. Senhor, essa manhã, Pai, não queremos, Pai, mudar a essência que é o Senhor. Queremos continuar. A canção não mudou. E eu ainda continuo, ainda aqui apaixonado. Eu ainda continuo ainda te amando. Eu ainda continuo ainda sendo fiel. Eu ainda continuo ainda sendo cheio. Oh! Aleluia! Nos perdoa, Jesus. Nos perdoa, Pai. Nos perdoa. Aleluias. Glória a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor. Aleluias. Nossa, gente, esse louvor, ele fala muito comigo. Ele me faz me olhar, sabe? Como eu estivesse num espelho, e eu olho e falo assim: o que você está cantando? O que você está mudando aí? Não é para mudar nada, é para continuar na essência do Senhor. Está entendendo? Quem quiser mudar, mude, mas eu preciso continuar. Aleluia. Abra sua Bíblia em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7. Diz assim: combati um bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. Esse versículo, queridos, é um resumo da vida de Paulo. Homem que enfrentou tantas coisas, que foi preso, que levou açoites, que foi perseguido, maltratado, passou por naufrágios, solidão, mas a canção dele não mudou. Ele continuou a corrida, meu Deus. Mesmo ferido, cansado,
ele foi até o fim. Ele não parou. Eu quero contar essa passagem. Aconteceu um fato semana passada. E essa palavra gerou dessa situação, né? Semana passada, eu e a minha família, junto com a Ana Clara, nós fomos em um evento que teve chamado Manada Day, né? E foi sábado que passou. E não era só para legendários, para todo mundo que era aberto para o público, né? E fomos, né? Algumas pessoas viram os meus stories, né? Como que é o nome daquele churrasco? Churrasco de chão, né? Churrasco de chão, sei lá, costela de chão, sei lá como que é o nome. E quem se divertiu foi Israel, né? Muitos brinquedos. E aconteceu uma situação, teve uma maratona para os casais. E quem era casados, né? E dividiram 3 equipes. Era uma equipe laranja, uma amarela e laranja, branca e azul. E nós éramos azul, eu e o pastor. Eu toda empolgada, né? Vamos. O pastor falou assim, vou. Se ele topou, já era, né? Então, colocamos a camisa azul, estamos lá. Então, era três exercícios, 4 atividades para encerrar e ver quem era o vencedor. E 3 equipes, lá, laranja, branca e azul, nós aqui. O primeiro era correr. Meu marido foi correndo na frente, eu fui atrás. Aí um pastor lá falou assim, gente, a mulher não pode ficar atrás não, tem que estar do lado. Eu falei assim, corre devagar. Você tem 50, eu tenho 42, eu tô... Aí tá melhor que eu. Aí foi. A primeira de correr foi de boa. A segunda... era uma madeira. O pastor tinha que levar uma madeira e tinha um negocinho para me segurar do lado dele. Isso juntos, correndo de um lado para o outro. O terceiro, até aí, a nossa equipe azul estava ganhando, todo mundo lá, vibrando, né? Estava meio que empate com outra. Aí teve o terceiro exercício, que as meninas, infelizmente, não filmaram. Era um pneu, não sei que caminhão era aquele pneu, gente. Não sei, acho que é da última geração. Era o quê? Pronto, trator. Esse é o maior? Então, se esse é o maior, foi desse daí. Então, tinha um pneu de trator, aqui. E do outro lado, tinha outro, um pouco menor. Então, como que acontecia? A gente tinha que pegar o pneu e virando. Juntos. Né? Agachava assim e ia. Queridos, perguntaram assim, tem alguém que não pode fazer essa prova? Tinha umas velhinhas lá, umas senhorinhas, né? Eu falei assim, vou ficar de fora. Tudo bem. Então, tiraram o mesmo tanto das outras equipes para não ficar, né, uma mais, outra menos. Até aí, meu marido, nenhum momento ele falou assim, vou ficar de fora. Foi. Amados, quando começou o primeiro, o segundo, eu só aguentava quando o pastor levantava o pneu e deixava ele em pé, eu só aguentava fazer assim, ó. Eu só fazia assim, ó. Só. Então, levantava e colocava. Gente, chegou até aqui. Pega o outro. O outro era menor, mas você já estava arrebentado do grande. Então, você não tinha mais tanta força. Então, você foi. Amados, quando chegou até o fim. Eu falei o quê? Qual foi a palavra que eu falei? Fim. Já era o próximo que já ia fazer, né? Para continuar, da mesma equipe. O pastor estava assim, ó. Ele saiu assim.
Ele deixou o pneu, terminamos a nossa... Aí ele saiu assim. Aí eu vi aquela cena, eu falei assim, eu vou pegar um copo d'água para você. Tem uma cadeira aqui, ó, senta, senta. Que ele não tinha mais cor. Sabe quando a pessoa, ela já está desfalecendo e ela muda de cor? Muda de cor. Isso, muito pálido. E ele já mudou, aí eu fui correndo, peguei. Quando eu chego na cadeira que eu deixei, já tinham 2 homens carregando ele no colo, levando para a ambulância. O batimento cardíaco, mais de 140, acho que estava 147. Mal. E as pessoas acalmando ele. Calma, respira. Faz isso, respira, acho que pelo nariz, pela boca, como quer. Faz devagar, calma, vamos medir a pressão. A pressão estava 13/9. Estava tão alta. Vamos, calma, calma. E eu falava assim para ele, eu estou aqui. Parecia que ia mudar alguma coisa, né? Eu estou aqui. Calma, calma. Fazia assim para ele, calma. Passou-se os minutos, o médico deu uma medicação lá para ele lá. Voltamos, não concluímos o quarto, porque a nossa equipe saiu. Só ficou disputando 2 equipes, que a Azul já tinha perdido, né? Mas, por que eu contei essa história? Mesmo ele, cansado, o esforço que teve, o susto, mas principalmente o espírito de conclusão, a força que já estava esgotada. Aconteceu um fato. Ele foi até o fim. Ele concluiu, ele poderia, gente, se fosse eu tinha desmaiado no meio do caminho, assim, ó. Ele foi. E eu passei a semana meditando, e eu falava assim, nossa, você ia morrer, mas você ia morrer bonito. Você ia morrer bonito, porque qual era o meu orgulho? Gente, ele foi até o fim. Ele não parou no meio. Quantos crentes estão parando no meio, não consegue concluir, não chega na linha de chegada? Quantos estão milhando na igreja, mas no meio do caminho se perde a canção, não canta mais, não chega na linha de chegada. Por quê? Por causa de fulano, Bertano, Cicano. Por causa de tudo. Não chega na conclusão. Cansado, ferido, maltanteando, mas chegou até a linha. Quem é você? Hoje essa palavra para você. Qual é a linha que você tem chegado? Do fracasso? Porque a do fracasso é no meio do caminho. A que desiste, a que para. A que não quer mais nada. A da preguiça. A dos falatórios. A da murmuração, da reclamação, da mentira, do engano. Qual tem sido a sua caminhada? Estar aqui na igreja é receber muitas bênçãos do Senhor, mas também é ser alinhado pela presença dEle. Não mudar a canção. No meio do caminho, ele fazia assim, era assim, aquele pneu. Eu falava assim, meu Deus. O homem com pneumonia. 3 dias de antibiótico. Já estava estraçalhado dentro. Aí, sempre vai ter que achar um culpado, né? Aí ele quis ser Adão naquele dia. Aí ele falou assim, eu fui por causa de você. Eu comi a maçã por causa de você. Eu falei assim, mas
e falar assim: olha, esse eu não vou conseguir estar. Eu sei que está doente, mas cada um sabe a sua medida. Eu sei que a pessoa está doente, mas cada um sabe as suas debilidades. Está entendendo a palavra hoje? E o Senhor ministrou muito. As pessoas que param antes da linha de chegada, que desistem quando falta pouco. Mas há outros, como Paulo, que decidem ir até o fim. Meu Deus do céu. Você olha a vida desse homem, de Paulo. Você acha que um cristão conseguiria viver tudo isso por amor? E passar uma vida dizendo assim: estou sendo perseguido, estou sendo preso, estou sendo tantas coisas, mas a canção ainda não mudou, viu? Céu, a canção ainda não mudou, o ambiente não está bom, mas a canção dentro do ambiente não mudou. Como que é a sua canção? Sabe como que é a nossa canção aqui na Atraídos pela Cruz? Levanta, adora, levanta a mão, chora, quebranta, vem aqui, se rasga. A hora do quebrantamento, ajoelha, entra no ato profético, oferta, é dizimista. Essa é a sua canção que você mostra. Mas o Senhor quer nos conhecer, a canção na sua casa, a canção no trabalho, a canção como pai, como marido, a canção como mulher, como mãe, como esposa, a canção como filha, como filho. Qual tem sido a sua canção? Somos casais fake news? Pessoas fake news que mostram uma coisa e é mentira? Fraco. Pastor, o ambiente não está bom para mim. Você não sabe assim como eu estou. Mas eu quero dizer para você: o ambiente não pode ser favorável, mas a canção sua, a sua lealdade, a sua fé, o seu posicionamento, a sua oração, a mulher e o homem fervoroso não pode mudar. Pela circunstância não pode. Pastor, chegou do Legendário, amados. Meu Deus do céu, o canal dele está... quarta-feira estamos ali antes de começar o culto. Uma infeliz deu um strike. O que é um strike? Ela tem direitos autorais num vídeo que nem ela tem, eu acho. Porque ela não mostra a imagem dela, não mostra a cara dela. É uma coisa que não tem nada a ver. E deu um strike lá. E se o canal não estava bom, o canal com strike... Aí que o YouTube não entrega mais nada. Nos abala? Abala. É como você trabalhou tanto e o seu patrão fala assim: hoje você não vai receber o seu salário. Você vai fazer o quê? Aí, a crente já se manifestou. É assim. Mas não podemos parar. E a gente veio arrumar aqui. Eu fiquei dormindo na quarta-feira e fomos arrumar na sexta-feira aqui. O pastor estava meio triste. Acho que ele estava meio triste porque eu não fui dormir com ele. Eu quero acreditar nisso, né? Fazer que nem um Bruno. Dá uma salva de palma. Aí ele ligou, triste, contando a história triste. Eu falei assim: a canção não mudou. Vamos continuar orando e permanecer de pé. É assim que temos que ser em nome de Jesus no mundo do espírito. Satanás quer te ver cabisbaixo, chorando, deprimida, deprimido, contando história triste, mandando indireta. Mas o céu quer ver um homem e uma mulher posicionada em Deus. Meu Deus, a corrida da fé não é sobre quem chega primeiro, mas sobre quem não desiste. Você entendeu? A vida cristã é uma maratona, não uma corrida de velocidade. A maratona, eu tô lá. Tem uns na frente, né? A maratona não é assim, de corrida? Tem uns na frente, mas tem aquele que tá lá, ó. Não importa se meia dúzia chegou, passou. Uma hora ele vai chegar.
né? O esposo da Diele tá disputando. E ela ontem, parabéns meninas. Olha, aqui ontem foi sobrenatural com as crianças. Quero parabenizar toda a equipe, todos que ajudaram, você que não esteve, mas ofertou, parabéns, foi de excelência. Cada ano a gente se supera, né? Parabéns. Mas as meninas ontem, gente, sabe o que eu queria fazer ontem? Tomar um banho, deitar e dormir. As meninas foram correr lá na praia, era a Praça Novo Mundo ali? Aonde? No trote. Correr. Quanto vocês fizeram? 5 quilômetros. Você fez 18? Nossa, meu Deus do céu. Sabe, é continuar. Acho que eu fiz uns KMs ontem aqui. Fizemos uma disputa, eu e a Tainá. Gente, não é por nada não. A Tainá ganhou, mas eu tenho 42 anos. Eu cheguei no frio assim, ó. Pim! Eu perdi. Foi boa a disputa, mas eu tenho 42. A Tainá tem 20. Eu não fui bem? Eu não desisti. Olha o tema da palavra. Eu poderia falar assim, ela colocou, não vou nem jogar a última. Mas não parar, não desistir. Segundo ponto aqui dessa palavra, mesmo ferido, continuou avançando. Me faz lembrar de Davi. 1 Samuel, abra aí para mim. 1 Samuel 30. Capítulo 30, versículos 6 e 8. Diz assim, E ele perguntou ao Senhor: devo perseguir esse bando de invasores? Irei alcançá-los? E o Senhor respondeu: persiga-os. É certo que você o alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. Até o 8, né? Aqui conta a história de Davi. Davi, ele teve uma ideia genial e contra o povo dele. Misericórdia. Burro. Contra o povo dele. Aí eu vou trazer aqui para trás pela cruz. Quantos estão aqui dentro da igreja e tá indo contra o povo da igreja? Em vez de falar assim, não, fica firme, é assim mesmo, caminhar, lidar com pessoas é assim, mas Jesus é a nossa fortaleza, é o nosso refúgio. Ele não fala, ele não vai te decepcionar. Não! Aí tem uns Davis aqui, com ideias malucas, contaminando outras pessoas, influenciando outras pessoas, falando mal de liderança, falando mal de igreja, de pastor, de tudo. Quem é você, Judas? Quem é você? Não estou falando de visitante que chegou hoje. Estou falando de crente velho, de carteirinha. Você está correndo que nem Davi. Davi foi, levou o seu povo, os seus homens, para lutar numa guerra que era contra Israel, o povo dele. Vou te explicar, desenhar aqui. É como eu e minha família fosse lá na casa da minha irmã, brigar contra ela, levar todo mundo assim, cada um levar uma coisa para brigar com a própria família. Davi fez isso. Quando chega lá, o rei ficou meio desconfiado de Davi. Falou assim, será que chegar na hora lá ele vai ver o povo dele morrendo? O povo lá sendo morto? Davi não vai dar para trás? O que o rei falou? Pede para ele voltar com o povo dele. Sabe o que a história diz? Davi volta. Só que quando Davi chega lá em Ziglag, lá na cidade dele, quem sabe o que tinha acontecido? A cidade estava toda destruída a fogo. Levaram os filhos de Davi, dos homens dele, levaram as esposas, levaram joias, levaram tudo e queimaram a fogo. Gente, que situação. Mas sabe por quê? Falta de sabedoria. Falta de sabedoria, você destrói a casa.
falta de sabedoria, falta de entender, falta de silêncio, falta de compreensão, falta de diálogo, tudo isso destrói um ambiente, destrói casa, relacionamento, filhos, amizade, destrói. Sabe o que aconteceu? Davi teve duas coisas. Ele tinha a terceira. Ele tinha. Agora já era. Mas ele fez uma coisa, ele foi chorar. Ele chorou. Chorou. Porque ele não era situação para dar risada. Ele chorou, chorou, chorou. Quando ele terminou de chorar, ele levanta. Pede para o servo trazer a sua túnica sacerdotal. O Senhor precisa falar comigo. O Senhor precisa, posso falar? Sabe onde está a sua túnica? No quarto. Fecha a porta. Dobre os seus joelhos. As pessoas vão para as redes sociais para falar. Meu Deus. Fecha a porta, entra no quarto. Davi naquele ambiente ali. E os servos que foram com ele, começou a culpar ele. Ah lá, por causa de você, da sua atitude, você nos levou, agora estamos sem mulheres, sem nossos filhos, sem casa, sem moradia, sem nada. Sempre vai ter alguém que vai apontar. Que vai jogar tudo na sua conta. Mas a história diz, no versículo aqui, e ele perguntou ao Senhor: devo perseguir esses bandos de invasores? Irei alcançar, Senhor? E o Senhor respondeu: persiga-os. É certo que você o alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. A história diz que Davi foi, secou as lágrimas. Era 600 homens. 200 estava cansado, exausto. Levou 400 com ele. E a história diz que no meio do caminho, um dos moços que saqueou o território lá dele, estava lá, mal, no meio do caminho. Davi chega, alimenta o inimigo. Eita Deus! Olha uma lição de vida aí, não fale mal dele não. Abençoe. As palavras de bênção, gente, ela vem como um gatilho para nós. Sabe? A nossa carne quer o quê? Condenar, quer amaldiçoar, quer acabar com a pessoa. Não, abençoa, Senhor. Já contei várias vezes aqui. Passei uma fase que eu falava assim: Senhor, mata meus inimigos. Agora não, deixa tudo vivinho, porque eles precisam ver aonde o Senhor vai me colocar. Davi alimenta o inimigo. Davi dá de comer para ele. E Davi pergunta assim: aonde está o meu povo? Você não vai me matar? Não, não vou te matar não. Me fala onde está. O próprio inimigo deu a direção para Davi. Então, continue. A palavra é continue. Tem gente que está como Davi, cansado, frustrado, traído. Mas hoje, essa manhã, o Senhor nos trouxe aqui para fortalecer as suas forças. Fortalecer você. Fortalecer sua casa. Fortalecer o seu espírito. Aleluia! Último. Mesmo sem força, Deus te renova no meio da caminhada. Isaías 40, 29. Isaías 40, 29. Abre aí para mim, abriu? Foi primeiro. Não, chegou primeiro. 40, 29. E ele fortalece o cansado e dá grande vigor aos que estão sem 30. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem, mas aquele que espera no Senhor renova as suas forças, voa alto como águia, corre e não ficam exaustos,
andam e não se cansam. Aleluias! Deus não promete uma estrada fácil, mas promete renovo para continuar. Quando você sente que não aguenta mais, o Espírito Santo sopra e te levanta. O cansaço é real, mas a graça do Senhor é maior. 2 Timóteo, já estou finalizando. 2 Timóteo. Timóteo 4. 2 Timóteo 4, versículo 8. 4, 8. Agora está reservado para mim a coroa da justiça. O que é essa coroa? Que é o Senhor, justo juiz. Me dará naquele dia, não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Aleluias! Paulo sabia que o esforço dele não era em vão. Há recompensas para quem termina, para que não largue no meio do caminho o pneu, mas caminha até o fim. Tem bênção que só é liberada para quem vai até o fim. Deus não coroa o começo, Ele coroa o final. Deus não coroa o começo, Deus coroa o final. Sabe por quê? O começo é uma empolgação. Vamos participar dos crentes. Vamos participar daquela igreja. Vamos participar daqueles pastores. Vamos participar daquela equipe. Vamos participar da líder. Vamos participar. Mas aí vai correndo. Vai ficando cansada. Aparecem uns pneus daquele na sua caminhada, né? Posso falar? Tem crente aqui que está carregando o pneu. Está tão difícil para você, você está, mas o Senhor manda dizer para você, vai até a linha de chegada. Vai até a linha de chegada. Os fracos vão embora, mas os corajosos chegam até o fim. Aleluia. Eu escrevi assim, meu marido poderia ter parado, poderia ter deixado o pneu no meio do caminho, mas ele foi até o fim, mesmo quase sem forças. É quando ele chegou e o corpo não aguentou, mas o espírito já tinha. Essa frase aqui eu termino. Mas quando ele chegou, o corpo não aguentou mais, mas o espírito já tinha vencido. O espírito já tinha vencido. Como está o seu espírito? Está igual a carne? Parando, fraquejando, querendo desistir, querendo parar? Ou seu espírito está forte? Queridos, o seu espírito está forte. Não é qualquer coisa que vai parar você, não. Não é qualquer dorzinha de dentro que vai tirar você do propósito. Seu espírito está forte. Tem força aí. Ainda tem vida aí. Ainda tem vida aí. Ainda tem vida aí. Uou! Se coloque de pé em nome de Jesus. Aleluias. A sua missão é: não pare, não pare, não pare. Não mude a letra da canção. Seja forte e corajosa, porque há um leão na sua frente. Na sua frente. Aleluia. Feche seus olhos. Você sabe qual é o pneu que